Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos que estão nos assistindo neste momento, através das redes sociais. Queria agradecer mais uma noite a oportunidade de estar aqui trazendo a palavra de Deus. Eu tenho a plena certeza que a palavra vai falar ao seu coração. Irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, pega a sua palavra. Hoje, culto de busca do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você vá lá em 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 em diante. Presbítero, culto de busca do Espírito Santo em 2 Reis. Glória a Deus por isso. 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 9 em diante. Espero todos acharem. Todos acharam? A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 2, verso 9, nos fala assim: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura me pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não fará. Verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Glórias a Deus por isso. Pode se assentar, irmãos e irmãs. Glórias a Deus. Irmãos, hoje culto de busca do Espírito Santo de Deus. Eu queria falar um pouquinho a respeito de dois profetas de Deus. E esses dois profetas de Deus são homens que, assim como Isaías, assim como Daniel, Jeremias e alguns outros profetas, fizeram parte da história da palavra de Deus. Veja bem, irmãos, quando eu começo a pegar a minha palavra, eu começo a voltar no tempo, eu começo a ver a vida de Eliseu. Eliseu, um menino que já estava se formando como homem. Eliseu então começa a acompanhar os passos do profeta Elias. Aonde que Elias estava, lá estava a figura de Eliseu. Uma coisa importante que nós temos que aprender: nós temos que estar sempre ao lado de pessoas que vão nos conduzir para o lugar correto, para o lugar certo. E assim foi a vida de Eliseu. Tudo quanto Elias estava fazendo, lá estava o profeta Eliseu, menino se formando, olhando e aprendendo. Penso eu, pastor Lázaro, que quando Elias estava lá, tranquilo, sentado, penso eu que Eliseu também se assentava
para ver o que Elias estava fazendo, o que iria sair daquilo ao qual Elias estava fazendo. E assim foi a vida de Eliseu. E o mais interessante é que a minha palavra, a sua palavra, começa a relatar no capítulo 2 de 2 Reis, que esse menino, esse jovem, que já estava se formando um grande homem, como era um profeta de Deus, ele é avisado através do Espírito Santo que não habitava no Antigo Testamento sobre qualquer pessoa, somente sobre reis, profetas, sacerdotes. E aquele menino então tem o conhecimento de que Elias iria ser tomado da vida dele. Imagine vocês, começa a pensar, começa a colocar diante do seu pensamento aquela pessoa que você acompanha, aquela pessoa que você bota uma fé, que você acredita que ela pode te trazer algo de bom. De repente, você fica sabendo que aquela pessoa, ela não vai mais estar com você. Você não vai ter mais na onde buscar aquilo que você buscava. A confiança que você tinha naquela pessoa, você tem que começar a pensar que ela não vai mais estar ao seu lado. Assim foi o sentimento de Eliseu. Eliseu então chega perto do profeta Elias, já sabendo do que iria por vir. Mas o mais interessante é que Eliseu, ele começa a relembrar, Eliseu começa a colocar diante dele, começa a passar um filme diante dele, de tudo o quanto Elias proveu sobre a face da terra. Imagino eu que naquele momento Eliseu começa a pensar, a rodar um filme, a passar um filme sobre a sua mente. E Eliseu começa então a imaginar Elias derrotando vários profetas, Elias indo no Monte Horebe, entrando numa caverna e Deus falando com ele, Elias sendo sustentado pelos corvos, Elias ordenando para que o tempo durante 1 ano parasse e não chovesse. E depois de 1 ano a palavra de Elias novamente vem e começa a chover. Imagino eu que Eliseu colocou tudo aquilo dentro do seu coração. Imagino eu que Eliseu pensou dessa forma: o pouco tempo que ainda me resta diante deste homem de Deus, eu vou captar, eu vou pegar tudo, vou aprender tudo o que ele sabe, vou esgotar tudo o quanto ele sabe. Eliseu então começa a sua caminhada diante do profeta Elias. Veja bem, irmãos, certa vez Elias recebe uma mensagem do Senhor. O Senhor diz assim para Elias: Elias, sai daí de onde você está e vai para Betel. Elias diz a Eliseu: Eliseu, fica aqui, porque estou indo para Betel, amando do Senhor. Eliseu se vira para Elias e disse assim: não, contigo eu irei aonde o Senhor for. E assim ele foi. Novamente a palavra do Senhor vem para o profeta Elias, e o Senhor diz assim:
Elias, sai da onde você está e vai para Jericó. Elias fala para Eliseu: Eliseu, fica aqui, porque eu estou indo para Jericó. Eliseu diz: não, aonde o Senhor estiver, ali também eu estarei. E foi junto com ele. Mas a palavra veio novamente pela terceira vez para Elias. O Senhor diz assim: Elias, sai daí onde você está, vai além do Jordão. Eliseu, ouvindo essas coisas, Elias disse novamente: fica aqui, porque eu vou além do Jordão. Aí que começa a grande história, a grande caminhada do profeta Eliseu. Imagine vocês, meu irmão, imagine vocês, minha irmã. Elias diz assim: fica aqui, porque eu vou além do Jordão. E além do Jordão não havia uma forma de Jericó para passar facilmente pelo Rio Jordão. Imagine a cabeça daquele menino como ficou. Imagino eu, irmãos, irmãs, que ele deve ter pensado: como esse homem vai atravessar o Rio Jordão? Mas ele disse assim a Elias: aonde tu for, eu também vou, eu te acompanharei. Elias então começa a sua caminhada, e lá estava Eliseu. Mas Elias para e diz assim para Eliseu, onde nós lemos: olha, Eliseu, você sabe que eu serei tomado de ti. Portanto, antes de eu ser tomado de ti, peça-me o que quiseres que eu te faça. Eliseu, naquele momento, passando todo aquele filme diante da cabeça dele, diante da sua memória, começou a relembrar todos os feitos de Elias, homem de Deus ao qual ele falava e assim acontecia. Homem de Deus que tudo que ele falava acontecia. Ele apenas disse assim: olha, Elias, eu quero a porção dobrada. Presta atenção, Eliseu não falou que queria a porção dobrada do homem Elias. Eu quero a porção dobrada do seu espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem Elias iria ser elevado, iria ser levado embora. Eliseu então, sabendo disso, ele pediu aquilo ao qual estava dentro de Elias, a porção do seu espírito. E assim sucedeu. Mas veja bem, irmãos, quando aconteceu esse fato, Elias deu uma condição para que Eliseu recebesse a porção do seu espírito. Sabe o que acontece muitas vezes com a minha vida, com a sua vida? Muitas vezes nós até estamos diante de uma pessoa de Deus, nós até estamos no caminho correto, andando com pessoas corretas, vindo na casa de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos pagar o preço. Elias disse assim: olha, Eliseu, no momento ao qual eu subi, se tu me veres subindo,
aquilo ao qual você pediu, você receberá. Mas para isso, você tem que me ver eu subindo. Conclusão, você tem que estar junto, ou perto, ou ao lado de mim, para que você possa receber aquilo ao qual eu tenho, aquilo ao qual o Senhor tem me dado por todo esse tempo. Veja bem, irmãos, não basta apenas nós estarmos com pessoas corretas, estarmos no lugar correto. Nós temos que ir além daquilo que nós pedimos, além daquilo ao qual nós imaginamos. E o mais interessante é que quando aqueles homens de Deus estavam antes de chegar no Jordão, Elias pega a sua capa, Elias dobra aquela capa, bate nas águas do Rio Jordão, e as águas, a minha palavra e a sua palavra diz que as águas se dividem para um lado e para o outro, e aqueles homens de Deus passam a seco. E aquele menino, aquele homem, aquele jovem, ele vê todas essas coisas, e ele não desgruda de Elias. Elias é elevado, a sua capa cai, e lá estava Eliseu e pega a sua capa. Veja bem, irmãos, imagine a cabeça daquele menino naquele momento. A capa estava em suas mãos, era o que ele tinha pedido para Elias. Elias disse: se me veres, recebereis aquilo ao qual você pediu. Eliseu tinha em suas mãos a capa de Elias. Problema, ele tinha que voltar, porque já receberam a capa de Elias. Mas eu pergunto a vocês, somente a capa de Elias era suficiente para que aquele homem recebesse a porção do Espírito Santo? Sabe, irmão, sabe, irmã, aquilo que te dá poder, aquilo que te dá a unção, não é aquilo que você tem em suas mãos, não é aquilo que você tem em seus pensamentos. Eliseu tinha um objeto em suas mãos, uma capa em suas mãos, mas faltava uma coisa importante, faltava a melhor parte de tudo isso, faltava a unção, a porção dobrada do Espírito de Elias. Sabe, irmãos, Eliseu pega aquela capa, chega perto do Rio Jordão, em sua borda, ele teria que voltar para o outro lado da margem, para que ele pudesse voltar para Jericó. A capa estava em suas mãos. Você imagina a cabeça de Eliseu? O meu Senhor foi, tem uma capa, e a porção dobrada, onde está? Aonde está a porção dobrada? Porque vocês acham que naquele momento isso não veio à cabeça dele? O mar estava em sua frente. Eliseu dobra a capa
E algo interessante acontece naquele momento. Preste atenção, irmãos. Eliseu não pega a capa e simplesmente bate na água. Eliseu, primeiramente, ele traz à sua memória os seus ensinamentos. Traz em sua memória os feitos de Elias. Provo isso. Sabe por que eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã? Porque muitas das vezes, quando nós precisamos do milagre, quando nós precisamos da bênção do Senhor, nós não temos nada em nossa memória para chamar o milagre, para chamar a atenção do milagre. Eu quero receber o milagre, mas não tem nada que chama a atenção do milagre em minhas mãos, porque ela está vazia, os meus pensamentos estão vazios. Aquilo que eu preciso para que o meu milagre aconteça, saia do mundo espiritual e venha para o mundo físico, não está em minha memória, não está comigo. Então o milagre não acontece. Sabe o que Eliseu fez? Ele pediu, ele creu, ele estava com a capa. Primeira coisa que veio na sua memória, ele começou a dizer assim, antes de bater a capa no mar, no Rio Jordão: aonde está o Deus de Elias? Primeira coisa que vem em sua memória, o Deus de Elias, porque ele sabia com quem ele andava, ele sabia quem que era Elias, ele sabia o poder que havia sobre Elias. Então ele invoca o mesmo Deus de Elias, para que o milagre venha acontecer. Eliseu clama: Deus de Elias, Deus de Elias. Pega a capa, e sobre o poder que ele cria, que estava sobre o Deus de Elias, ele bate nas águas, e as águas se dividem para um lado, para o outro, e ele volta através do Rio Jordão a seco. Assim diz a minha palavra, assim diz a sua palavra. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, sabe por que muitas das vezes nós não vivemos o milagre? Porque nós não sabemos aonde que está o poder para fazer com que o milagre aconteça. Presbítero, mas eu quero receber, eu tenho buscado para receber. Mas o que tem projetado na sua cabeça? O que tem projetado na sua memória? Eliseu tinha a Elias. E o que temos hoje como fonte do nosso milagre? Nós temos o Senhor Jesus. Você não vai conseguir nada se você não invocar o Senhor dos exércitos. Presbítero Paulo, mas é simples assim? Eu invoco o Deus dos exércitos, recebo? Veja bem, condição. Elias deu uma condição para Eliseu, e o milagre aconteceu sobre a vida dele. Então qual é a nossa condição para que o milagre venha sobre a nossa vida? A nossa condição, meu irmão, minha irmã, não é somente nós conhecermos o Senhor Jesus. A nossa condição é conhecermos o Senhor Jesus e colocar sobre a minha vida, colocar sobre a sua vida a confiança de todos os milagres ao qual Jesus realizou, de todos os milagres ao qual Jesus pode realizar, e ter a confiança nesse Jesus.
Porque senão simplesmente nós conhecemos a história de Jesus, mas não temos a certeza de que Ele cura, de que Ele sara, de que Ele faz milagre. Então a condição não está naquilo que nós achamos, está naquilo que nós confiamos. Glórias a Deus. Já vou estar encerrando. Eliseu atravessou o Rio Jordão. Fato interessante. Quando Eliseu iria ser tomado, porque Elias e Eliseu tinham escolas de profetas em alguns cantos, Betel, Jericó. E quando aquele homem de Deus, Eliseu, estava para sair, algum dos filhos dos profetas lá em Betel disse assim para ele: você sabe que o seu Senhor vai ser tomado de você. E agora, Eliseu, você que confia tanto no seu Senhor, os profetas, os filhos dos profetas sabiam que Elias iria ser tomado, e falaram dessa forma. E quando Eliseu também chega lá em Jericó, os filhos dos profetas de Jericó também falam a mesma coisa: ó, o seu Senhor vai ser tomado. O que você vai fazer agora, Eliseu? O que será de você? Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, talvez muitas pessoas tenham falado para você, tenham colocado em sua mente, em sua memória: uai, você não é o crente? Uai, você não conhece a Bíblia? Cadê o seu Jesus? Cadê o seu Senhor? Onde está Ele agora? Talvez essa tenha sido a sua condição. Falaram isso para o profeta Eliseu. Eliseu atravessa o Rio Jordão, chega do outro lado, à margem do Rio Jordão, e lá estavam aqueles meninos, filhos dos profetas, e eles já sabiam o que havia acontecido. Elias foi tomado, e aqueles meninos então dizem assim: e agora, Eliseu? Eliseu não se preocupou com aqueles meninos. Aqueles jovens profetas queriam ir atrás de Elias para ver se achava Elias em algum canto, mas Elias não estava mais lá. Eliseu, tomado da porção, Eliseu chega até Jericó, e ali alguns homens de Deus fica sabendo do feito de Eliseu e diz assim: olha, Eliseu, aqui tudo é bom, tudo é agradável, mas ainda tem uma coisa nessa cidade que incomoda todos os moradores da cidade. Nessa cidade, as águas ao qual nós bebemos são amargas. Eliseu então pega aqueles homens, vai até a fonte das águas, e ali ele derrama um sal, e aquelas águas que era amarga não era mais amarga. Imagine vocês, aqueles meninos que estavam perguntando:
do Senhor de Elias. Imagine vocês a cara deles. Imagine vocês como ficaram aquelas pessoas, aqueles profetas naquele momento. Assim será aqueles que perguntam para você: e aí, crentinho, você não é cristão? Cadê o seu Deus? Quando o milagre do Senhor, quando as bênçãos do Senhor sobrecair sobre as suas mãos, quando você entender que sobre as suas mãos tem poder, todas aquelas pessoas que te zombam, todas aquelas pessoas que perguntam onde está o seu Deus, vai entender que sobre a sua vida tem uma unção sobrenatural. Aonde você colocar as suas mãos, milagre pode acontecer. Aonde você proferir alguma palavra, assim se fará. Quero profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre as suas mãos, o milagre do Senhor, o poder sobrenatural da palavra do Senhor. Sobre as suas mãos está o milagre, sobre as suas mãos está a unção. Recebe a unção do Senhor. Aí onde você está, recebe em suas mãos o poder sobrenatural da palavra do Senhor. Sabe, irmãos, já vou estar encerrando. Entenda, a capa era um objeto, não tinha nenhum poder. Mas sabe o que a capa despertou em Eliseu? A lembrança de Elias. Porque Eliseu viu Elias tocando nas águas com aquela capa. E quando ele tinha a capa em suas mãos, veio a sua lembrança que com aquela capa o meu Senhor abriu as águas do Rio Jordão. Que o Espírito Santo do Senhor, Ele coloque em sua memória, Ele traga sobre a sua vida as coisas boas que aconteceram lá no seu passado, as coisas boas que aconteceram no início da sua caminhada, ao qual você dizia: com esse Senhor eu não largo, desse Deus eu não largo. Todas as vezes que você estiver sobre muralhas, sobre barreiras, essa unção sobrenatural vai vir sobre a sua vida, e você vai entender que sobre as suas mãos há poder, há unção. Entenda, irmãos. Pastor Fernando chegou no domingo e disse assim: já começamos o mês de junho. Se o Espírito Santo do Senhor, Ele me deu essa confiança, trazer a palavra profética para o mês de junho, que nós já iniciamos, se Ele trazer sobre a sua vida, eu quero que você traga para a igreja. A unção dessa casa está sobre o anjo da igreja, sobre o pastor Fernando e pastor Aline. E tudo ao quanto nós fazemos sobre a sua autoridade. E as palavras têm poder.
As palavras têm poder. Se vocês não lembram, no final do ano foi proferida uma palavra para este ano, para as nossas vidas. Nós iríamos viver um ano de colheita. Procede, pastora? Amém. Mas, presbítero, a pandemia, como eu vou viver um ano ou um mês de colheita sobre a minha vida? Como que eu posso viver um mês de abundância, de abundância, se as coisas têm se estreitado? Como que eu posso viver isso? Fique de pé, irmãos. Mas foi profetizado um ano de colheita. A palavra profética que foi lançada para todo o ano está caindo por terra? Não. Mas por que então tudo isso? Por que tem acontecido todas essas coisas, sendo que a palavra foi colheita? O que eu tenho colhido? Presbítero, a coisa está difícil. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, concordaria contigo, com quem tem o pensamento que as coisas estão difíceis. Se eu, presbítero Paulo, se eu for viver no meu pensamento, na minha vida física, concordaria. É por isso que a palavra tem poder e nós temos que ter entendimento. Todas as cartas dirigidas para as igrejas, sempre o final dizia assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Livro de Colossenses capítulo 4, a palavra fala que nós temos que portar com sabedoria para os que estão de fora, em todas as circunstâncias. Mateus capítulo 7, verso 7 diz assim: veja bem, irmão, separa mundo físico e mundo espiritual. Batei e abri-se-vos-á. Buscai, acharei. É isso que a palavra diz? Mas ela diz mais um algo. Ela diz: pedi e dar-se-vos-á. Presbítero, eu pedi, eu bati, eu clamei a Deus. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, sabe por que você não está ouvindo, não está abrindo? Porque nós precisamos entender alguns princípios. A capa veio do alto para baixo. Ela poderia ter ficado lá embaixo. Eliseu poderia ter ido
pegado a capa lá embaixo. Não precisaria ele olhar para o céu para pegar a capa. Elias poderia ter deixado a capa ali no chão, subido, e Eliseu pegar da capa. Não foi isso que aconteceu. Condição: olhe e veja quando eu estiver subindo, e de lá veio a capa. Era um simples objeto. Quando nós pedimos, nós não pedimos pelas coisas físicas que estão nessa terra. Quando nós batemos e não estamos esperando as portas físicas se abrir. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã? Batei e abri-se-vos as portas do céu, as portas espirituais. Buscai, buscai e encontrarei as suas bênçãos espirituais. Pedi, dar-se-vos-á as coisas espirituais. Erramos, falhamos, porque nós pedimos as coisas físicas para depois acontecer as espirituais. Não é assim que procede, não é assim que se faz. Primeiro pedimos as coisas espirituais para acontecer as coisas físicas. A capa vem lá de cima, o nosso milagre vem lá de cima, e depois que nós estivermos com a nossa bênção espirituais, aí tudo ao quanto eu profetizei em suas mãos vai acontecer sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre esse mês de junho. Escute bem, irmãos. Sobre esse mês de junho, Eliseu pediu porção dobrada. Foi profetizado colheita sobre o seu ano. Sobre esse mês de junho, no mundo espiritual, sobre a minha, sobre a sua vida, eu profetizo sobre todos os seus pensamentos, sobre todos os seus desejos, sobre todos os seus anseios, porção dobrada. É isso mesmo, porção dobrada. Porção dobrada do que você tem buscado, do que você tem pedido, da onde você tem batido. Eu profetizo sobre a sua vida, porção dobrada. Levanta a sua mão direita para o céu. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre cada mão, sobre todos que estão aqui nessa noite, sobre todos que estão no seu lar. Derrama sobre essas mãos, Pai, a tua porção dobrada. A tua porção dobrada. Derrama, Pai, sobre o poder da tua palavra. Ó Pai, eu profetizo sobre essas vidas, meu Pai, a tua porção dobrada. A tua porção dobrada. Diga assim, meus irmãos: eu recebo dessa porção. Pega essa porção, feche a sua mão e coloque dentro do seu coração. Segura no seu coração. Continua segurando. Continua segurando. Continua segurando. Não duvide do que vai acontecer, meu irmão. Essa porção
Você não pode colocar simplesmente no seu coração físico. Se imagine neste momento, começa a alimentar o mundo espiritual sobre essa porção que está sobre as suas mãos. Começa a alimentar o mundo espiritual sobre tudo que você tem pedido para Deus, sobre tudo que você tem buscado. Projete agora, irmãos, o acontecimento. Projete agora o acontecimento. Crava no seu coração os acontecimentos. Vê o seu milagre chegando. Começa a projetar no seu coração o seu milagre chegando. É poder de Deus isso, irmãos. Começa a projetar. Começa a projetar. Espírito Santo, Espírito Santo, começa a tocar. Começa a tocar nessas mãos. E tudo que está sendo neste momento, no mundo espiritual, tudo que está sendo projetado, torna Espírito Santo, torna realidade no mundo físico. Torna realidade no mundo físico, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua palavra. Entra agora, Espírito Santo, entra agora e começa a tocar, Espírito Santo. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Recebe a unção, recebe o poder, recebe o teu milagre, recebe a porta aberta, recebe nessa noite, para a honra e glória do teu nome, Pai. Levante a sua mão para o céu e diga: eu creio que já recebi o meu milagre. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode aclamar Ele neste momento, meu irmão. O grupo de louvor vai tocar. Faça a sua oração. Concretize o seu milagre. Nunca esqueça disso, meu irmão. Nunca esqueça disso, minha irmã. Sempre quando você receber algo do Senhor, concretiza Ele. Fala com o Pai: esse milagre já é meu. A porta já abriu. Clame a Ele. O Espírito Santo está sobre essa casa. O Espírito Santo, Ele quer te tocar. Sinta a brisa suave do Espírito Santo sobre a sua vida. Sinta Ele passando sobre a sua vida. Sinta Ele passando sobre essa casa. Sinta Ele passando sobre a sua parentela. Sinta o Espírito Santo passando sobre a sua vida. Sinta o toque dele. Receba a sensibilidade. Receba a sensibilidade. Toque, Espírito.